espaço pedagógico, configurar um espaço pedagógico diferente, que eu possibilite essas novas relações, eu gostaria que você dissesse se você não compreende isso, eu acredito que nesse sentido sim, mas eu gostaria que falasse um pouco mais. Enquanto instrumento pedagógico que possibilita ao ambiente educacional, como um todo, perceber as problemáticas relacionadas ao ensino e aprendizagem escolar. Porque, como você disse, antes do seriado, o que acontecia? A gente estava lá 10 anos, desistia, né? A educação e falava, esse espaço não me compete, aqui não é lugar, não aprendo, eu não consigo avançar, posso me levar aqui, então ele ia embora, então isso mascarava. Porque se a criança vai embora, ela não é mais problema do professor. Ela vai indo, então as crianças chegando e vão embora. Só que agora a criança não fica. Então, é um problema está gritando. Então, o modelo de ciclos, ele contribui uma ferramenta de percepção da problemática, dos problemas da educação, do ensino-aprendizagem. Eu até fiz uma anotação sobre isso, eu acabei falando, porque assim, estava pensando, olha, o modelo capitalista, todo mundo fala assim, né, vai estudar, o modelo capitalista é um modelo que possui em si o seu próprio germe da destruição. Ou seja, ele mesmo possui em si, à medida que ele vai desenvolvendo, ele é autodestrutivo, ele mesmo vai se destruindo. E aí eu pensei, então será que o modelo de ciclos, ele é um processo que ele surge dentro do modelo de seriado, mas ele próprio vai poder ter esse germe também? Né? No sentido que ele vai possibilitar um pouco esse espaço de discussão. Né? Então você percebe que aí, é assim, gente, é muito dinâmico, é muito conturbado, mas quando você está lá dentro da escola, você vai ver os professores conversando, né? Eles falam dos problemas que estão aí. Né? Então, esse processo de você pensar, olha, hoje em dia, o trabalho, ele é tão maçante, né, que a gente começa o dia, hoje é segunda, você fala, nossa, hoje já é sábado, né? E eu não fiz nada do que eu fiz. O que eu fiz essa semana? Né? Porque você acorda, come correndo, sai do trabalho, volta, dorme, acorda cedo, vai indo, um dia faz o outro, sobrecarregado, e de repente você vê o que eu fiz. Né? Então, o espaço ali da escola, de você ter um momento, né, de pensar, né, de organizar, de conversar com o outro, olha, eu estou com uma dificuldade, será que você pode me ajudar? Então, é nesse sentido que eu penso que ele é uma arma importante, né? E a gente já vê que esses espaços, à medida dos processos, as mudanças de gestões, né, da prefeitura, alguns desses espaços, eles estão já sendo comprometidos. Né? Então, o que vai acontecer? As contradições, as problemáticas, elas vão ser evidenciadas no ciclo. Pensando no processo avaliativo. Como que eu vou fazer então, gente? Se eu não posso dar nota de comportamento para o aluno, como é que ele vai me obedecer? Ou seja, eu preciso, não é oprimir o aluno, falar para o aluno, olha, se você não me obedecer, eu vou tirar um ponto seu. Eu preciso estabelecer uma relação com o aluno de respeito, eu preciso trabalhar na dimensão da conscientização com o aluno. Né? Da conscientização não é aquela conscientização que a gente vê na televisão, né? Mas é um aspecto da formação da consciência do aluno, para que ele entenda e ele estabeleça comigo também uma relação de respeito. Porque não é mais eu oprimir o aluno e obrigar ele a me respeitar dentro da sala de aula, porque senão eu não vou dar a nota para ele. Ou seja, as relações se modificam. Né? Então, eu preciso romper com algumas coisas. Né? Então, essa mudança, principalmente da avaliação, a avaliação ela é como se fosse o coração, né, da proposta. Às vezes o professor fala, eu sou crítico, eu sou não sei o que lá, eu penso, papapá. Na hora que chega na avaliação, rompeu com tudo que ele acabou de fazer, de falar que ele é. Né? Então, a avaliação ela se torna central porque ela é um instrumento de controle do aluno. Né? É um instrumento de controle de comportamento, de valores. Né? E aí, se eu não vou avaliar o aluno pela nota que ele tira do conteúdo que ele decorou ou não, o meu objetivo é o aluno se apropriar daquilo ali, a minha avaliação vai falar, o aluno não apropriou, e aí?
eu tenho que arrumar formas de trazer outros elementos, né? E aí, isso também é um aspecto importante, né? Também um outro exemplo é essa questão que eu estou trabalhando com os alunos lá no estágio. Vamos construir um objetivo da aula. Qual que é o objetivo da aula? O meu objetivo é ensinar os conteúdos ou o meu objetivo é que os alunos compreendam os conteúdos? Porque aí tem uma diferença. Porque se meu objetivo é ensinar, eu entro aqui, ensino e vou embora, pronto. Como é que eu vou fazer a avaliação? Foi ótimo. Eu ensinei o conteúdo. Com competência, né? Mas o aluno compreendeu isso? Agora, se meu objetivo é o aluno compreender, mas aí eu vou ter que ralar para eu me munir de instrumentos, né, de metodologias, de estratégias metodológicas que eu vá possibilitar essa compreensão para o aluno. Dentro das limitações dele, dentro dos problemas familiares, né, culturais, dentro dos problemas econômicos, né? Então, como que eu vou fazer isso? Então, isso muda. O problema está ali na minha cara e eu tenho que dar um jeito de fazer isso. Então, se antes isso era o tempo todo passado para frente, professor, do ano que vem, vou passar esse menino que eu não quero ir na minha sala de jeito nenhum. Vou dar 10 para ele aqui, professor do ano que vem que se vire com ele. Não, isso é um problema da escola. Aquele aluno, ele está com uma dificuldade, a escola tem que resolver. A gente não vai mandar o aluno embora, o aluno tem que ficar. Mas ele vai ficar como? Né? Então, é nesse sentido, Pamela, que eu vejo que, né, você trazer o problema, você tem que resolver. E aí isso está provocando. Só que a questão também é que os professores não têm essa formação, pensando lá no início, de entender, por exemplo, a relação escola-sociedade. Né? De perceber o aluno enquanto sujeito histórico-social. Né? O aluno está na dimensão ainda biológica. O problema de desatenção dele, ou o problema de... Ou ele é hiperativo, ou ele tem déficit de atenção, ou ele está com o gene da raiva, né? É o tempo inteiro alguma coisa que não é um problema que dá pra gente superar dentro da escola. É um problema ali, fora, tá sempre fora. Né? Então, isso que eu acho que é importante nesse sentido. Suzy, Suzy, eu tava na escola, assim, essa semana, e aí na professora passando conteúdo, uma adolescente que veio de outra escola falou, mas eu aprendi na minha escola passada, eu tenho isso no meu caderno da minha escola passada. Uhum. E aí a gente cai naquela questão dos materiais didáticos, da educação física, né? Que já no próprio sistema seriado, o modelo seriado nunca foi meio consolidado, o que cada série vai aprender dos conhecimentos da educação física. Mas aí, e no modelo de ciclo, como ficaria essa questão dos materiais didáticos, dos materiais de conteúdos no que rege o ensino e o desenvolvimento do adolescente, da criança, a partir dos materiais didáticos? Qual que é a sua visão sobre os materiais didáticos? Olha, desse ponto de vista do material didático, o que eu posso apontar é o seguinte. Primeiro, aqui a gente tem uma compreensão, né, pensando do ponto de vista da educação. A educação enquanto um processo, né, humanizador, e aí eu vou me utilizar da educação para trazer permitir que o aluno se aproprie desses conhecimentos. E aí, eu penso que o livro didático, e aí existem algumas pesquisas sobre isso, mas eu também não tenho aprofundamento sobre, que vão, né, ou seja, o que é o livro didático? Quem que constrói o livro didático? Né? O que está ali dentro? Que valores que ele tem que perpassam por ali? Né? Então, o modelo de ciclos, a ideia é ir além um pouco de não ficar presa ao livro didático, de construir esses conhecimentos. O conteúdo, o conhecimento, ele é fundamental. O aluno precisa se apropriar daquele conhecimento. Mas é preciso também que a gente associe esse conhecimento, né, à realidade do aluno. A gente for pensar, por exemplo, do ponto de vista do Vygotsky, que ele vai trazer a questão da zona de desenvolvimento proximal,
Ou seja, eu tenho que trazer um conhecimento que permita o aluno ampliar aquilo que ele já sabe. Né? Então, não é eu me prender ao livro didático. Né? E outra coisa, o conhecimento no seu sentido que é espiralado. Né? Então, eu trago um conhecimento, mas eu posso retomar ele mais à frente, ampliando aquele conhecimento, trazendo outros aspectos. E dentro da educação física é muito complicado, de um certo ponto de vista, é preciso ter um cuidado para analisar também, se houver uma padronização. Né? O que a gente vê nessa proposta de currículo único, né, que tem no Estado? Né? Será que isso não é um problema? Porque isso tira a autonomia do professor, restringe as práticas ao esporte, por exemplo. A gente tem, né? O que é mais importante? É o esporte, principalmente nessa época que a gente está passando agora. Então, eu tenho um pouco de receio desse processo de oficialização do conteúdo que tem que ser passado em cada série, porque a gente precisa também analisar o contexto que se insere naquele momento, né? Que a escola se insere e tal. Então, eu tenho um pouco de problema ainda de trazer isso, sim, mas pensando que o material didático também é importante para o professor, né, que está em processo de formação, que às vezes ele não teve acesso a esse conhecimento na sua formação, e que aquele material didático também serve, né, mas não no sentido de se prender a ele, né, mas poder avançar, né, não pegar nada pronto e poder avançar. Você está adiante? Não, é com relação ainda a esse fato do está sendo complicado porque a minha mãe ela é formada em pedagogia e trabalha na editora de livros, no cargo de assistente pedagógico aos livros didáticos. E desde antes de entrar na faculdade eu escutava ela conversar e falar e debater sobre os ciclos. Só que na época eu não sabia o que era, nem tinha ideia do que era. Então a única coisa que eu sabia é que tinha mudado de série para não. Só isso. A minha mãe trabalha de que forma? As escolas, ou no caso, no nosso caso, escolas públicas, adquirem a partir do Ministério da Educação os livros, a partir do PNLD, os livros didáticos das editoras distintas. Cada ano, ou não sei qual período, se é por ano ou por algum período de ano, são adquiridos esses livros a partir das editoras e assim as editoras fornecem esses livros. No caso da FPB, ela é uma das maiores editoras que fornecem esses livros para as escolas públicas. A minha mãe trabalha da seguinte forma. As escolas que adotaram esses livros da FPB, ela trabalha de forma a auxiliar os professores a utilizar o livro. Ou seja, ela vai nas escolas e dá, entre aspas, uma aula para os professores de como utilizar aquele livro didático. E essa questão, para mim, relacionando agora com os ciclos e também com outras questões que eu já até debati com o Fernando, eu queria meio que entender, não estou te fazendo uma pergunta, não quero que você me responda, eu quero mais levantar uma reflexão aqui. Qual que é o papel dessa questão do livro didático relacionado aos ciclos com relação ao que minha mãe trabalha? Vamos dizer assim, por que ela, no mundo de hoje dos ciclos, o Ministério da Educação meio que apoia os ciclos e colocou os ciclos no que você falou, na perspectiva de tentar melhorar a educação, e de outro lado ele tenta meio que de um lado ele vai numa posição e do outro vai em outra. Isso meio que me deixa muito confuso. Eu não quero que você me responda isso, eu só quero socializar a minha dúvida, minha reflexão, porque isso me deixa muito confuso. Bom, até porque a minha mãe trabalha ali, eu estou vendo aquilo todo o tempo, e agora eu estou mais próximo dessa relação. E eu não tive oportunidade de conversar isso com ela, por quê? Porque realmente ela trabalha muito. Ela trabalha muito, eu não vejo ela muito, ela viaja muito. Ela vai em muitas escolas para ensinar professores a utilizar os livros. Isso é uma coisa meio problemática. Assim, é muito problemática. Porque, como você falou, os livros não podem ser usados como, vamos dizer assim, o fator principal do ensino do professor. Ele deve ser a base do ensino. O que eu entendo? Primeiro, quando eu trouxe para vocês, né, dois modelos, né? Tem o ciclo de aprendizagem e o ciclo de formação. Porque os ciclos de aprendizagem, eles vão ser justamente a proposta que o Estado ele vai apoiar.
E os processos do ciclo de aprendizagem, eles não se modificam muito, né? Inclusive, ele tem uma base, escola novista, né, de o aluno é o centro do processo, é o aluno que vai organizar o seu próprio desenvolvimento na escola, é o aluno que vai escolher onde que ele quer estudar, né? E aí a gente tem alguns processos que o ciclo de aprendizagem, que é fomentado pelo Estado, que são de interesses puramente, olha, a gente precisa que esse pessoal alfabetize. Ou seja, esse interesse ainda existe. Então, quando eu trouxe essa diferenciação para vocês, olha, tem o ciclo de aprendizagem, tem a proposta que ela foi inserida, com a parte da LDB, né, vão se instaurar uma série de ciclos em vários estados, mas existem propostas que se apropriam disso e falam, não, só isso não dá. Né? E aí é quando eles vão começar a se organizar para trazer uma proposta diferente. Ou seja, o ciclo de formação não é no Brasil inteiro que tem. Né? Então, a gente tem pouquíssimas experiências no Brasil de ciclo de formação. E as que tem, né, é uma luta diária para que elas se mantenham. Agora, o modelo de ciclo, né, que continua reproduzindo o modelo seriado no seu interior, isso tem o tempo inteiro. Ou seja, o Estado, o ciclo que o Estado apoia é o ciclo que ele tem o controle, que ele tem o domínio e que funciona a lógica dele. E não é do interesse do Estado, por exemplo, que o professor tenha autonomia para gerir o conhecimento que ele trabalha na escola. Pensa, hoje eu vou dar uma aula crítica de história. Não, tem que ter alguém que vai falar assim, olha, você vai ensinar isso aqui, tá vendo? Né? Então, assim, essa questão da autonomia do professor, né? Perpassa por essa questão do professor pegar um conteúdo, ler. Gente, o que é isso? Eu não vou ensinar isso na minha aula. Olha só que absurdo. Eu posso até ensinar um pouquinho, mas eu vou ensinar a partir de uma dimensão, vou fazer uma crítica também. Então, isso perpassa por esse processo de reflexão do conteúdo, reflexão do que eu estou ensinando, né? E reflexão, né, e a autonomia do professor, dele olhar e falar, isso aqui serve, isso aqui não serve. Né? Então, perpassa um pouco por esse espaço. E aí, e é por isso que é contraditório, porque eu passei por alguns espaços de forma mais rápida, para poder, realmente, nas perguntas, a gente poder dialogar. Então, o modelo de ciclo, gente, por mais que em alguns momentos ele vai se constituir, existe um grupo, ele é necessário para a estrutura do capitalismo. Né? Então, eu não coloquei que os ideais neoliberais, eles precisam de uma pessoa flexível no trabalho. Ou seja, não dá mais para formar pessoas que pensam de forma fragmentada. Eu preciso do funcionário que atende telefone, que atende cliente e que faz outras atividades. Então, uma formação que dê espaço para essa formação flexível, ela é importante porque é o perfil do novo trabalhador que o modelo capitalista precisa. Então, ela não é de todo, então, ela é contraditória. É preciso a gente entender que sempre tem esse processo de contradição. Eu preciso formar uma pessoa que trabalhe em equipe. Eu preciso formar uma pessoa que sabe se relacionar com o outro. Mas eu tenho que limitar até que ponto ele tem que ir, né? Eu tenho que limitar o conhecimento dele, porque se ele souber demais, aí ele vai virar contra mim. Então, eu vou controlar. E esse controle muito se dá por conta desses livros didáticos. Né? Então, é por isso, e aí, se o professor ele tem autonomia para pensar o que ele está ensinando, ele não vai reproduzir de forma automática e imediata aquele conhecimento. Né? Então, eu acho que perpassa um pouco por essas questões da autonomia do professor, do conhecimento, né, reflexivo, né? E também dos interesses, ou seja, o modelo de ciclo, por isso que a gente costuma falar, o modelo de ciclo, ele não vai se efetivar na sociedade porque vai ser uma luta política e vai conseguir, né? Colocar que todas as escolas sejam. Mas a Europa inteira é modelo de ciclos. Ou seja, para o Brasil virar um modelo de ciclos, é questão de tempo. Agora, como que vai ser esse modelo? Como que vão estar constituídas as bases desse modelo? Que é a questão. Que é por isso que a gente precisa de professores formados, né? Que tem uma formação no seu sentido, né?
filosófico, conceitual, pedagógico, para que quando ele chegue nesse modelo, ele saiba o que ele precisa fazer. Porque o ciclo, ele é necessário pelo próprio modelo catarino. Então, por isso que tem esse apoio, né? Mas aí tem a contradição, que são os professores que têm esse comprometimento político e ficam o tempo todo tensionando e trazendo outra resposta. E que vem a questão do Valdir entender por que nós estamos aqui. Eu acho que tem muita gente que está na universidade e não sabe por quê, ou pensa muito restrito. Voltando um pouquinho de novo, na questão da minha conversa com ela, e o que eu percebo muito que ela me fala é que tem escolas que já recebem o livro, só que os professores só vão começar a usar o livro a partir do momento que ela for lá e ensinar para os professores como é que eles devem usar esse livro. Ou seja, nós temos professores que com o livro na mão, mesmo com o livro na mão, tem que esperar ela chegar para falar, olha, vocês vão fazer assim, usar dessa forma, desse jeito. E onde tem que provocar essa mudança nesses professores que não têm esse pensamento de autonomia e crítica? A partir da escola. A gente está aqui na universidade para tentar transformar a realidade das escolas. E a gente pensa, a educação física vai conseguir fazer isso? As pessoas ficam pensando, a educação física dá conta disso? Vocês acham que ela dá conta? Primeiro a gente tem que ter a consciência de que ela dá conta de fazer isso. A gente pode pensar que a educação física só está ali para tentar transformar a pessoa, ela pensar que só a educação física de forma política. Eu acho que ali na escola, ali, quando a pessoa está criança, é ali dele que parte a mudança. Então, eu acho que o nosso pensamento em relação à educação física também tem que ampliar, porque vai influenciar muito no futuro das pessoas e dos nossos professores, principalmente também. Isso é importante, Vitor, porque, gente, o que é a educação física no modelo de ciclo, né? Na última reunião que a gente teve aqui no PIBID, de encerramento, o Nivaldo ainda falou uma questão aqui que eu acho que ele fez uma provocação para mim. E ele conseguiu. Esse foi o objetivo dele. Que ele virou e falou assim, olha, a educação física, através do ciclo, é uma forma dela ser efetivada. Enquanto a educação física, crítica. Né? Eu fiquei pensando depois, né? Por quê? Será? Então, esses elementos aqui, ou seja, eu já tenho um modelo que eu posso pensar o aluno além do aspecto cognitivo. Né? Então, a educação física ela vai se fazer presente de outra forma. A cultura, né? Os outros conhecimentos, além dos tradicionais, eles são considerados enquanto importantes. Então, a gente já tem um outro olhar aí. Né? Então, ela tem possibilidades, dentro do modelo de ciclo, de se efetivar de forma mais crítica. Né? Então, essa consciência, né, que o Vitor fala, é uma consciência que ela é difícil de ser construída e ela demora um tempo, né? É sempre em construção, não é algo que você fala, opa, hoje eu tenho consciência, hoje eu posso dar aula. Mas é um processo de construção cotidiano, que você vai construir também quando você estiver lá na sala de aula, que é quando você se deparar com um problema. Né? E aí, o que eu vou fazer? Aí vem a questão do posicionamento político. Eu vou fazer o quê agora? Vou deixar passar? Né? Ou eu vou usar isso aqui para problematizar? Vamos evidenciar e vamos discutir. Né? Então, passa por isso mesmo, né, Victor? Saber como que a gente vai agir. Né? E como que a gente entende? Eu estou indo para esse espaço, e aí quando a gente faz a crítica do PIBID, no âmbito nacional, ele se comportar como um estágio, é pelo distanciamento que ele faz da realidade da escola. O projeto, ele é evidente. Qual que é o objetivo do projeto? Permitir que o aluno se aproprie da realidade da escola. Então, eu não posso pegar o aluno e jogar lá com um projetinho descontextualizado. Eu preciso que ele entenda as relações lá dentro. O que acontece na escola? Como que é a relação ali? Quais são as contradições? Quais são as problemáticas? E aí, isso é a formação da consciência. Porque daí eu saio da escola, né, eu saio do PIBID, eu entro na escola e o pessoal fala, mas não, eu sei, eu já estou a par disso. Né? Não tem o processo de frustração. Você passa por um processo de formação, idealizando a escola, quando você chega lá, você se frustra, vai embora e nunca mais volta. Né? Isso acontece constantemente, diariamente. Tem gente que passa em concurso, vai um dia na escola e desiste. Vai embora, fala, eu não quero nunca mais ver escola.
Aí às vezes as pessoas chegam e falam, mas Suzy, você é tão nova, você vai entender ainda, você vai desistir ainda da escola. Mas eu falo, olha, não é, tipo assim, eu não tô querendo ser, como é que eu falo assim? Sei lá, não é querendo ser arrogante, não é que eu entendo todos os problemas e resolvo todos os problemas. Não é isso. Mas quando você se coloca naquela realidade, entendendo que as problemáticas existem, né, você tem uma postura diferente. Você fala, olha, isso é um problema. Né? Assim, nós sabemos que a sociedade ela tem influência direta na escola, né? E aí eu entendo, né, que o papel do professor desvelar o Estado não para fazer do Estado e o Estado, né, as artimanhas que o Estado usa para perpetuar a sociedade capitalista. E aí você falou que parte da avaliação do ciclo é colocar uma reflexão crítica também. Eu quero saber em que momento eu devo fazer isso, entendeu? A partir de que momento eu devo começar com esse discurso. Olha, então, assim, entendendo assim, né, gente, que eu também estou em processo de construção de conhecimento, eu ia fazer algumas perguntas, mas eu vou falar do meu ponto de vista. Eu entendo que não dá para eu chegar assim, por exemplo, eu vou ser professora de vocês. Gente, hoje nós temos que sair porque o Estado, ele é problemático, ele é contraditório, ele é injusto, então todo mundo aqui vai ter que ter pensamento crítico. Eu não levo conhecimento crítico para o aluno, né, no sentido de eu chegar e já fazer um mutirão e vamos à luta. Existe um processo, né, porque senão os alunos vão olhar para você e vão ficar assim. Legal, né, professora? Acho que ela tá pirada. Valeu demais. Então, o processo de reflexão crítica, ela não se dá somente quando eu vou falar com o aluno de forma crítica, mas ele está lá no processo de planejamento, ou seja, quando eu estou me apropriando daquele conhecimento, né? Eu estou planejando aquilo ali. Como que eu vou utilizar de metodologias para, às vezes, eu não chegar e jogar essa ideia, mas despertar no aluno interesse, por exemplo, né? De eu colocar algumas coisas e o aluno, peraí, professora, mas eu não estou entendendo, então. Me explica isso, né? Ou seja, de despertar essa consciência no aluno, porque eu pegar um conhecimento crítico e reproduzir dentro da sala de aula, não necessariamente estou tendo uma aula crítica, eu estou reproduzindo da mesma forma. Então, essa questão que você fala do discurso, né? Que horas que eu vou iniciar o discurso? Né? Então, não é isso, não é dessa forma. Né? Então, às vezes, você tem que, em determinado momento, trazer o conhecimento ainda não da forma como você queria ou deveria, porque ainda aquelas pessoas, elas não têm ainda uma preparação para receber daquela forma. Aí você pega e joga o conhecimento daquele jeito e eles não vão conseguir se apropriar de nada. Né? Então você tem que ir, são passos, né? São momentos, são oportunidades que você vê. Né? Então, por exemplo, né? Eu falo da minha experiência porque isso eu vivencio cotidianamente. Né? Então eu estou lá na aula, nossa, mas isso aqui para mim não existe. O aluno, como que alguém faz isso? Mas eu não posso pegar o plano de aula do aluno que está fazendo estágio e falar, olha, tá errado isso aqui não é crítico, você vai fazer isso. Será que ele conseguiu se apropriar desse conhecimento de forma crítica? Ou ele vai só reproduzir porque eu disse que está errado? Então ele precisa também pensar, refletir, né? Olhar, analisar aquilo ali. Será que ele consegue entender as relações? Vamos gerar questionamentos. Né? E não só nesse ponto de vista, vamos falar da escola. Né? Então a gente leva um brinquedo, uma brincadeira, um jogo. Vamos problematizar o que está acontecendo, as relações ali. Né? Em vez de eu fingir que nada aconteceu, vamos levar o aluno a pensar o que aconteceu. Uma situação de conflito entre alunos. Né? Vamos problematizar isso aqui. Então, assim, não é a gente já chegar com conhecimento crítico e jogar na sala de aula. Isso também exige um processo do aluno dele pensar, que a gente não está acostumado a pensar, né? Então, eu acho que perpassa por isso. Não somente de levar o conhecimento crítico que eu refleti, mas trazer oportunidade desse aluno pensar esse conhecimento de forma crítica, né, e gerar uma reflexão disso. Né? Então,
É um pouco nesse sentido, assim. É você. Você disse uma coisa que me fez pensar um pouco mais sobre uma outra questão que eu gostaria de fazer, porque eu queria falar primeiro. Eu disse assim, a avaliação ela é a relação da proposta de ciclos. Né? E aí, pensando, então, no aparelho biológico de uma forma ampla, né, de uma forma crítica, que o coração não faz sentido sem o cérebro não faz sentido sem o coração, compreendendo uma relação dialética que funciona o funcionamento do outro, para o funcionamento da estrutura completa, o que seria, né, assim, eu estou levantando a questão, o que seria, assim, esses outros fatores impulsionantes e que dão sentido para a avaliação do que entendemos com a interação clínica sendo a avaliação. E aí, fazendo uma relação, porque quando eu pergunto que a proposta de ciclos dentro de um modelo do capitalismo, ela pode se configurar enquanto pode, porque não é só isso, né, como fala na exposição, ela pode se configurar também enquanto uma ferramenta de existência, digamos assim. E aí eu estou levantando alguns momentos assim, o professor ele não pode também somente esperar pelo Estado, porque evidentemente o Estado ele vai desenvolver, desencadear ações que vão limitar e enterrar ainda mais o trabalho pedagógico, correto? Então, assim, pensando, por exemplo, no que o Victor disse, da mãe dele, que trabalha numa editora, que fornece livros para as escolas públicas e que ela faz uma preparação pedagógica para poder ir lá na escola e ver como usar o livro pedagógico. Os professores só vão utilizar o livro pedagógico a partir do momento que for uma pessoa que faz um curso dizer para eles como utilizar esse livro. Então, assim, se o ciclo ele pode também se configurar enquanto uma ferramenta de resistência, e aí a gente tem aparelhos, né? Porque aí, para mim, o que acontece no Estado fazer essa relação de colocar pessoas, por exemplo, de empresas privadas, de editoras, fazendo formação no uso audiovisual didático, na verdade é uma forma, né, de limitar a formação, a utilização, a ampliação do que seria a proposta de ciclo, porque eu estou funcionando como fazer a proposta de ciclo. Ou seja, essa proposta ela pode até não ser tão assim, revolucionária, mas ela é um problema para esse modelo também. Da mesma forma como ela é o funcionamento do capital, o capital ele precisa dela, mas ela também ela tem um outro sentido, ela também é uma forma de resistência. Aí, pensando dentro desse panorama geral, né, do funcionamento, dessa relação do que funciona a avaliação, e o que a avaliação funciona de volta, e ter esse funcionamento desse modelo, tentando fazer um entendimento ainda maior, uma proposta que pode ser muito interessante, eu fico pensando, realmente, e eu sei que você não afirmou isso, mas só para a gente levantar isso e pensar um pouco mais. O professor ele tem um comprometimento, né, com a formação. Você não pode esperar para o Estado. Só que, também pensando nessa não dupla, como que o professor ele pode fomentar, não acho a palavra, mas como ele pode, coletivamente, né, já que, inclusive, você levanta esse aspecto lá na proposta do ciclo, trabalho coletivo, e aí a gente entende trabalho coletivo como a ação ativa dos sujeitos envolvidos, como ele pode cobrar, por exemplo, a garantia de direitos para o funcionamento do ciclo? Você entende que, por mais que a proposta ela seja ter todos esses limitantes que você levantou, ela pode morrer, ela pode ficar pior. Porque a gente está vendo que tem condicionantes externos interferindo cotidianamente no funcionamento do modelo de ciclo. Então, por exemplo, a discussão da reorganização da proposta de ciclos. Eu participei de uma, estava fazendo a substituição, e aí a escola que eu trabalhava foi para lá. Só que assim, eu não fiz, na escola que eu estava, por exemplo, não houve participação ativa de ninguém, nem da comissão gestora, muito menos das professoras, elas estavam nem porque elas precisavam cumprir
carga horária. Então, para mim, não houve um trabalho ativo, uma participação ativa. Um momento muito importante, inclusive. A gente sabe que não é aquele espaço simplesmente que vai fazer, garantir direito, mudança de estatuto, mas é importante que se participe ativamente naquele espaço. Na escola que eu estive, por exemplo, a comissão gestora deveria ser responsável por fomentar a discussão e organização daquele espaço, nem sequer conseguiu fazer isso anteriormente para nós chegarmos naquele espaço de discussão e fazer contribuições significativas, até mesmo para a nossa própria reflexão da escola. Então, assim, eu gostaria só que você possa alguma pista, sabe, da relação de garantir ou de forçar também do Estado a garantia que é importante, isso também das leis, né? A gente não pode explicar, mas a gente precisa de um documento que também garanta justamente para a gente não se atropelar sobre o Estado, que a gente vai fazer todo dia. Que é, na verdade. Bom, isso é interessante, porque por que esses professores não participam desse espaço? E como eu já tinha colocado anteriormente, o comprometimento político do professor, ele é além da sala de aula, né? Ele vai se dar em outros espaços também. Então, por que esses professores não participam? Porque eles não se reconhecem nesse processo. Eles não entendem, né, que eles são sujeitos desse processo. Eles não se reconhecem enquanto importantes, né, para a mudança do contexto social. Né? Então, assim, eles vão para esse lugar, mas eles acham que isso não tem nada a ver com a vida deles, porque quem decide isso não é eles. Nossa, acabou o meu dia, eu tenho que fazer não sei o que lá, tem que ir nesse negócio chato aqui, não sei nem o que essa mulher está falando. Né? Então, eles não têm, na dimensão histórica, né, esse entendimento, olha, eu estou aqui num espaço que está discutindo o futuro da educação municipal de Goiânia. E se eu não me posicionar, isso aqui pode ter rumos, né, trágicos. Eles não se reconhecem enquanto professor, que está nesse modelo, enquanto classe trabalhadora, né, de professor, a classe de professor, porque o professor tem o professor de educação física, tem o professor de matemática, o professor de português, então é tudo separado. Né? Então eles não entendem, não existe uma consciência política de que se estão lutando pela mesma coisa. Cada um está lutando pelo quê? Pelo seu salário, para não morrer de fome no final do mês. Né? Então esse processo de precarização do trabalho, que vai trazer para o trabalhador essa desarticulação, né? Esse processo de individualização do trabalho, ou seja, eu preciso cumprir metas, eu preciso cumprir isso para ganhar o benefício no final do mês, né? Isso vai gerar uma série de processos que o professor ele entra lá e aí ele fala que isso não tem nada a ver com ele. Né? Então ele não se reconhece nesse processo, ele nega aquele espaço como importante para ele enquanto professor. E aí por isso que eu acho que, né, esses espaços são importantes, né, de se fazer presente, de se colocar, de construir, né, e de formação de outras pessoas, de contribuição de outros espaços, né, para que outras pessoas também agreguem essa luta, porque individualmente ninguém vai conseguir alcançar nada. E aí quando eu trago essa questão, né, pensando, o trabalho coletivo, né, ele é central na proposta de si, porque ele vai trazer um outro nível de relações. Ele traz outra perspectiva, né? Ou seja, não é eu mais. Né? E aí eu lembro muito bem, eu acho isso muito interessante, quando eu entrei no PIBID, e eu achava um absurdo eu ter que vir no PIBID de sábado. Gente, o que é isso? O meu sábado, o meu dia de descanso, o que eu vou fazer no PIBID? Não. Isso é um absurdo. E eu ficava agoniada, meu Deus do céu, eu já queria arrumar um barraco e fazer um disquete, né? Então, quando você vai entendendo que isso não se trata de você, né? Que não se trata do mundo que você construiu ao redor do seu umbigo, né? Que isso está relacionado a relações muito mais profundas, né? Está relacionado à questão social, né? Você acorda às 6 horas da manhã e vem feliz com o PIBID, porque você entende, né, que isso é um processo importante. Isso é algo que você, inclusive, vai morrer e pode não ver o resultado disso. É só na vida seguinte. Quando você voltar, você já vai usufruir desse espaço. Então, assim,
talvez na segunda vida, talvez. Então, assim, isso está vinculado tanto com esse entendimento, né, com essa formação. Então, eu acho que tem a ver com isso, sabe, Pamela? E aí, eu retomo também esse espaço que eu acho que é importante trazer, que a gente vivenciou agora, que me gerou várias reflexões, né? Então, a gente estudando lá em Uberlândia, os teóricos russos, né? E aí, o tempo inteiro, a personalidade, formação da personalidade, né? Formação do indivíduo, beleza. Mas aí entrou uma professora chamada Cecília Ludman, não é? Chegou e falou assim, gente, a formação da personalidade se dá pelo coletivo. Eu preciso instituir na escola o espaço coletivo para formar a personalidade dele. Porque é só através do coletivo que eu vou conseguir trazer bases, né, mais humanas para aquele aluno. Então, não se trata só do aluno, do indivíduo sozinho, né? Então, eu penso que o trabalho coletivo ele é fundamental para trazer esses valores, para a gente repensar nossas ações, né? Ou seja, não é eu mais, é eu e o mundo, né? Eu e os outros. E o que eu faço durante o meu dia? Né? Então, isso muda muita coisa, né? E aí, isso é também nesse processo que eu trouxe também de rompimento consigo mesmo, né? Agora, pensa, eu abandonar o meu sábado, que eu queria fazer não sei o que lá, dormir, para ir resolver o problema da escola, que eu nem trabalhava lá, era só uma bolsista. O que é isso, né? Então, eu tive que romper com uma série de elementos que a gente vai construindo, processos egoístas mesmo, né? Mesquinhos. E quando a gente percebe, a gente fala, nossa, né? O que é isso? E aí, isso é difícil, não é fácil, né? É um processo de crise muito intensa. Não é fácil, não é do dia para noite, né? Muitas vezes vocês vão acordar sábado e ir pro vídeo com raiva mesmo. Até compreender a importância do que é esse espaço. E tem gente que vai passar por esse espaço e vai sair, né? E não entendeu nada. Só daqui 10 anos. Quando estiver na escola, fala, nossa, o que é aquele negócio mesmo que alguém lá no vídeo falou? E não é. Então, assim, é esse compromisso com a sua formação. Mas essas ações de lá, fala, olha, realmente nós precisamos reescrever essa proposta do ciclo mesmo, porque tudo que vocês colocaram já, várias coisas retrocederam. Então vamos retomar a proposta inicial e melhorar. Mas e aí? Né? E a formação política, a consciência? Então, sim, isso é muito agravante, porque do ponto de vista dos professores de Goiânia, quantos estão dispostos, né? E aí é complicado. E falando de um exemplo, assim, muito... Acho que eu nem contei para os meninos, assim. Um exemplo pequeno, né? Que eu nem tenho dimensão nessa comparação. Mas eu estava vindo para Jataí para Goiânia. Aí eu entrei no ônibus. Não, tava um calor infernal. Na hora que eu entrei no ônibus, o ônibus estava mais quente que lá fora. Aí eu olhei pro senhor que estava do meu lado e falei, gente, mas que calor é esse? Não, o ar-condicionado está estragado. Eu falei, mas você já viajou de Mineiros até aqui, nesse calor? Eu falei, não vou viajar nesse calor, não. Aí eu desci, fui lá. Moço, o negócio é o seguinte, o ar tá estragado. O ar não tem nada a ver com isso, não. Vai lá no céu onde resolve. Tudo bem. Fui lá. Moça, é porque me falaram que eu podia falar com você, que resolver o problema do lá. Ah, não sei o que lá, não sei o que lá, não é comigo, não. Aí eu fiquei. Falei, o negócio é o seguinte, eu não vou viajar de Jataí para Goiânia nesse preço absurdo que eu pago de passagem, sem ar-condicionado, porque a questão não é o ar-condicionado, mas é porque a gente paga o valor, né? E ali está inserido e é o meu direito. Aí o pessoal, gente, vocês também tem que falar alguma coisa, porque só eu ficar falando, o motorista vai embora, leva todo mundo e me deixa aqui. Aí eu comecei a conversar com o pessoal lá, se ninguém falar nada, ele não vai. Aí a gente foi e começou a conversar, eu falei, olha, a gente precisa, ou você vai arrumar esse carro com ar-condicionado, ou então ninguém vai ficar parado aqui. Né? E aí a gente começou a conversar e passa um pouquinho, ele chegou, olha, né? Passa um pouquinho, depois de uns 40 minutos, que a gente ficou lá esperando. Não, resolveu o problema, ele foi lá, chamou alguém, arrumou o ar-condicionado, estava lá, e todo mundo viajou com o ar-condicionado. Aí passa um pouquinho, o chefe dele ligou para ele pediu desculpa pra gente, tá? Falou que qualquer problema era para avisar. Mas assim, eu fiquei imaginando, se eu não tivesse falado lá, se o povo ia embora daqui, de Mineiros até Goiânia, sem ar-condicionado. Porque ele já tava assim, ó. Na hora que parou, todo mundo desceu dando e ficou.
a banana. Nossa, lá tá insuportável. E entrou e ficou como se nada tivesse acontecendo. Né? Então, assim, a gente se sente impotente, a gente não faz nada, né? Então, é um exemplo pequeno, mas assim, a gente está acostumado a não fazer nada, é assim mesmo. O problema está aí, acontece sempre, então não tem nada mais para fazer. E a gente vai deixando passar, né? Então, assim, eu ainda falei, se fosse minha mãe tivesse que falar, a Suzy tinha que arrumar confusão, né? Até para entrar no ônibus ela tem que arrumar confusão. Mas não é isso, a gente o tempo inteiro passa por situações que a gente não observa. A gente poderia ter uma postura ali, né? Assumir um posicionamento, a gente fica deixando passar, né? Então, acho que tem um pouco dessas questões. Descontrair também, né? Conversa. Durante a sua pesquisa da monografia, você teve a oportunidade de conversar com os professores para verificar sobre a formação continuada deles e até mesmo uma capacitação para poder atender a essa proposta do ciclo e até para tentar romper com algumas falhas que o ciclo ainda conquistam muitas. Então, se existe, por exemplo, alguma reunião com os professores para poder debater sobre essas falhas e procurar possíveis melhorias para poder resolver isso. E também outra coisa que é sobre a formação continuada também. Se os professores, eles possuem alguma licença, por exemplo, para uma semana que eles vão ter uma capacitação para poder se ausentar da escola para poder receber essa capacitação. Olha, assim, nesse processo da pesquisa, o que eles foram evidenciando é que esses espaços de formação eles foram cada vez mais, né, reduzindo até sumir. Então, alguns professores que estavam lá no início do modelo de ciclos, eles participaram de espaços, né, mas à medida que foram modificando as gestões, eles foram cada vez mais reduzidos. Então, os professores, por exemplo, que formam atualmente, eles já chegam na escola de ciclo sem saber o que é ciclo. Não tem nenhuma preparação para isso. Agora, eu sei que tem um programa novo, acho que é PNAEC, Programa Nacional de Alfabetização nas idades, nas séries iniciais, idade certa, né? Que eles estão querendo, já é uma ideia, eu penso que é uma substituição de ciclo. Eu não cheguei a me aprofundar, mas eu fiquei sabendo disso. E aí os professores, eles são liberados para a formação, para esse tipo de formação, para eles conseguirem alfabetizar o aluno na idade certa. Ou seja, eu já entendo que isso é uma forma de ir contra o modelo de ciclo. Ou seja, nós vamos tentar manter, fazendo esses programinhas, a mesma proposta desses programas. E aí o professor, ele faz esse curso, né, essa formação, e aí ele fica liberado alguns dias da formação, e aí cada professor é selecionado de cada escola, para poder ter esse processo formativo e voltar e manter essa alfabetização. Ou seja, porque a preocupação, desde os momentos iniciais do ciclo, é a alfabetização, né? É a continuidade do fluxo escolar, do aluno terminar o ensino médio, na idade certa, para ele já se inserir no mercado de trabalho. Então, do ponto de vista do ciclo, enquanto, né, dessa visão de reflexão, eu acredito que não tem mais esses espaços, né? Inclusive, esse processo do PIBID, de ir lá na escola, né, e depois devolver isso para a escola, é fundamental para eles, porque é um espaço de formação. Né? Quando a gente faz as perguntas, essas perguntas no sentido de também gerar reflexões, quando a gente leva outras propostas, é para justamente eles terem um momento, né, porque o PIBID, ele é o quê? Articular a formação inicial e a formação continuada. Então, como que ele faz isso? Então, não é só de uma via, né? Ela tem que ter a mão dupla. Então, esse conhecimento que a gente está produzindo aqui, ele precisa ser socializado na escola, porque quando o PIBID vai embora, aquilo ali ficou, né? E os professores conseguem se apropriar daquilo para dar continuidade naquilo que já foi construído. Então, eu entendo que dessa formação continuada, inclusive, na verdade, o meu mestrado é dentro disso. É a formação de professores do ciclo de formação de educação física, né? E é para justamente discutir isso, né? Porque a gente está retrocedendo no modelo de ciclo porque o professor não dá conta de entender. Né? Ele não consegue pensar dentro dessa perspectiva, porque o pensamento dele está condicionado a outra lógica. Então,
É justamente esse problema da formação que inviabiliza a efetivação dos ciclos. Uma das, né? Porque existem outros problemas. Então, eu acho que é isso. Né? Você falou ali, né, que a avaliação é uma das questões mais importantes, né, do ciclo, a ressignificação dessa avaliação. E aí, assim, tentando fazer uma relação geral entre as propostas críticas aí, de ciclos, de compreensão da escola, da educação física, né? O próprio Freitas também fala isso, assim, que a avaliação ela é a guardiã dos objetivos, é o que vai fazer com que a gente consiga ou não cumprir o objetivo da escola. E outra coisa importante que ele fala também é a respeito de que os objetivos mais gerais, os objetivos da escola, né, a compreensão da função social da escola, acabam modulando e influenciando aquilo que acontece dentro da sala de aula. E aí ele faz essa crítica de que é importante para a gente não só revolucionar, mudar, né, tentar transformar a nossa didática dentro da sala de aula, mas também mudar a organização da escola. E pelo que eu vi da apresentação de ciclos, né, pelo pouco que eu já vi também, eu percebo que os ciclos foi uma proposta nesse sentido, né, justamente mudar a organização do trabalho pedagógico como um todo, não só dentro da sala de aula. Né. E aí, pelo trabalho que vocês fizeram, que você apresentou para a gente, eu estou vendo que, de fato, se constituiu como uma proposta que conseguiu mudar algumas coisas nesse sentido. Mudar a organização do trabalho pedagógico como um todo, no sentido de resistência, no sentido de mudança. Né? Eu percebo que, sim, foi, digamos, a gente teve uma certa... A gente teve uma vitória, né? Não foi uma vitória completa, né? Até porque a gente entende que essa relação entre o projeto e a efetivação dele, ela é dialética mesmo, que a gente nunca vai conseguir colocar tudo logo depois que a gente prioriza uma coisa. E aí, assim, voltando para essa relação desse todo, né, do objetivo total da escola, da informação da avaliação da própria escola, para as aulas, né, fazendo esse retorno, e também lembrando de um outro princípio que você tratou também, de tentar compreender as coisas a partir da totalidade. Né? Então, a ressignificação da avaliação compreende em avaliar o aluno em sua totalidade, não só no aspecto cognitivo, não só no aspecto determinado, né? Principalmente cognitivo, que é o que vem sendo destacado. E aí, assim, fazendo um link com onde a gente estava lá em Uberlândia, né, quando um dos palestrantes falava, né, da questão da memória, de que o aluno, quando ele é pressionado a ser avaliado a respeito de uma determinada coisa, né, para decorar alguma coisa, ele tem uma dificuldade maior de memorizar isso. Né? Aí, conversando com a Bruna e tudo mais, ela falava, quando a gente fragmenta, né, uma determinada dimensão para avaliar ela, a gente não consegue, isso acaba prejudicando o aluno, né, no aprendizado dele. E aí, assim, pensando na ressignificação da avaliação, como que a gente, se já tem, vocês observaram alguma experiência nesse sentido, de como fazer essa avaliação ressignificada, né, tentando avaliar a totalidade do aluno, se isso significa que a gente vai poder fazer essa avaliação fragmentada depois de juntar, ou se como é que é essa avaliação de forma total, na sala de aula, dentro da educação física, no âmbito da educação física. Porque, assim, por exemplo, a gente vai avaliar desenvolvimento motor, desenvolvimento social e tudo mais, ou como a gente avalia isso de forma junto, assim, se você tem alguma diferença disso? Mais ou menos assim. Você não tem como uma receita, né? Claro. Cada grupo vai constituir aquilo que achar que naquele momento é socialmente válido. Muita gente entende, a gente fala, olha, a gente precisa entender o aluno, né, nas suas dimensões sociais, históricas.
né, culturais. Muita gente confunde isso com passar a mão na cabeça do aluno. Ou seja, tadinho do aluno, ele é pobre, né? A família dele é difícil, então, né, vamos ter uma tolerância maior e passar o aluno, né? Ou entender que ele não dá conta por causa disso. Não é nesse sentido. Né? Não quer dizer que a gente vai passar a mão na cabeça do aluno, até porque estudo exige disciplina, né? E o aluno precisa aprender a se organizar para construir sua disciplina de estudo. Então, quando o que eu consigo pensar, Fernando, dessa questão, dessa avaliação, vamos pensar no modelo seriado. Ou seja, todo mundo tem a igualdade, né, de oportunidades. Né? Então, eu estou aqui, gente, todo mundo tem a oportunidade de tirar 10 na prova. Aí eu chego aqui, jogo a prova, todos vocês são iguais para mim. Existe uma padronização dos alunos, né? Então, eu aplico a prova, corrigi, os critérios são os mesmos, ponto final, 10, 0 e não tem discussão. O que eu entendo de avaliar o aluno nesse sentido é quem que é o meu aluno que está ali, né? De onde que ele vem, onde que ele está, e por que ele tirou 0 na avaliação escrita que eu dei? Né? Será que aconteceu algum problema? Ou seja, é você reconhecer o aluno nas suas dimensões, nos seus processos, na sua vida. Né? Então, você tem um contato com o aluno, não é que você vai tadinho do aluno, né? Mas é você olhar para o aluno e perceber que ele é um ser humano, que ele tem a sua constituição e que em determinado momento ele está com uma certa limitação. E que se eu não organizar o meu processo pedagógico, ele não vai sair dali. Tem aluno que só tira 10. Mas não necessariamente ele aprendeu alguma coisa, né? Porque eu estou ensinando alguma coisa que ele já sabe, por isso que ele está tirando 10. O que ele está desenvolvendo? Né? Então, às vezes a gente fala que o aluno que tira 10 é o melhor aluno da sala. Mas às vezes ele já aprendeu aquilo ali e a nossa aula não está contribuindo nada para ele avançar, para ele desenvolver. Então, eu acho que é um pouco nesse sentido de romper com essa padronização que a gente faz dos alunos. Né? Então, não é que agora eu vou fazer uma avaliação cultural, uma avaliação cognitiva, né? Mas é entender o aluno para que no próximo... Porque, olha só, se eu penso que a avaliação é para eu avaliar o meu processo e o processo do aluno, então é para eu entender ele dentro desses elementos, né, intelectuais, históricos, sociais, para eu reorganizar o meu processo pedagógico. Então, eu penso que é mais ou menos nesse sentido. Eu consigo entender nesse sentido. Né? Uhum. Não, isso aqui não é isso. Quando a gente vai construir os objetivos. E aí, por exemplo, a gente constrói lá. Meu objetivo é ensinar tal conteúdo. Para mim, essa não dá para perceber a grande diferença entre a avaliação serial e a avaliação de ciclo. E aí, no caso do ciclo, geralmente, pelo menos a proposta, a gente passa compreender, né, que aí é depois das decisões da criança. Então, se eu penso assim, é isso mesmo, a desconstrução dessa padronização. Porque se eu faço uma prova única para avaliar se as crianças aprenderam o que eu ensinei, então eu estou atrelado ao objetivo de ensinar tal conteúdo. Se eu parto da compreensão da construção do conhecimento, então eu vou avaliar o que essa criança conseguiu até aqui, a partir das condições dele. Então, essa criança, a gente está estudando tal conteúdo, né? O conteúdo de educação física. Então, do início até aqui, ela aprendeu isso, porque aí, então a gente generaliza e coloca todo mundo da mesma forma. Então, é isso, não é dicotomizar, é o motor, do social, do cultural, mas é entender, e aí tem a questão geral que é a totalidade do sujeito, romper com a avaliação do seriado. É isso. É entender o que a criança está fazendo. Eu tenho 40 alunos não sabem. Agora eles não aprendem igual. Se eu fiz uma prova igual para todos e um acertou isso, o outro errou tudo, é porque ele aprende diferente, ele aprende diferente. Por isso que é questão. Então, não é produto, é processo. E no modelo seriado também, o que vai acontecer? A gente vai naturalizar, ou seja, aquele aluno que não aprendeu que ele é burro, gente. É uma explicação óbvia. Qual que é a outra explicação? Se esforçou. Não, ele não se esforçou. Então, assim, lógico que a gente tem que trabalhar essa questão do comprometimento, porque não estou falando que todos os alunos, né, têm algum problema.
tem a questão também do que ele entende daquela escola. Né? Se aquela escola faz sentido para ele enquanto espaço educacional. Né? Passa por isso também, mas isso é construído. Né? Mas a questão é porque você olha para os problemas naturalizados, né? Ou seja, o aluno, ele não deu conta de responder, ele tirou 0 porque ele não sabe. E eu não tenho nada a ver com isso. A mãe dele não sabe, o pai dele não sabe, então ele não sabe. Então, assim, é você entender dentro dessas outras possibilidades, entendeu? Eu entendo dessa forma, Fernando. Então, é você romper com essa padronização dos alunos, né? Por exemplo, você está lá nas fases iniciais. Tem aluno que já sabe escrever, tem aluno que ainda não. Como que você vai fazer uma avaliação só escrita? Né? Será que eu posso adaptar esse processo avaliativo? Se eu quero saber, né, onde que ele está daquele conhecimento que eu passei, será que eu posso dar uma prova oral para esse aluno? Né, fazer uma adaptação, porque ele ainda não sabe escrever, ou seja, ele não vai conseguir sistematizar aquilo que ele sabe. E aí eu vou prejudicar o aluno por conta disso. Né? Então, perpassa um pouco por essas questões. Quer falar? Pode falar. Não, acho que eu quero muito de como ela não conhece, entendeu? Não, é que você não entendeu, é isso? Não, é que falou que ela não conhecia o fogão e ela... Brincadeira, analogia. Ah, tá, entendi. Eu suspeito de eu participar aqui do bate-papo. Primeiro quero pedir desculpas porque eu estava em aula ali com a turma no 7º período da licenciatura e consegui um horário, se fosse o sábado, eu estava dispensado. Mas foi bom você ter dito que foi bom você ter documentado que a maturidade do porquê a gente vem ao sábado, o porquê que a gente leva trabalho para casa ao sábado ou ao domingo, para corrigir monografia, elaborar prova, não tem horário. Né? Esse papo de que o professor tem horário é mentira. O professor não tem horário, ele dedica ao trabalho o tempo inteiro e distribui a sua dedicação à família, ao trabalho e, por último, a si mesmo. Né? Muitos deles. Eu falo isso porque, a partir de experiências pessoais próprias, né, de cada. Segundo, que a juventude que está buscando a formação é essa que o Nivaldo aponta na tese de doutorado, né? Uma juventude que está buscando o seu espaço dentro do campo profissional. E aí compreendendo exatamente o conceito, o modelo que você coloca, é o modelo capitalista. O modelo capitalista de sobrevivência. Como você disse, ele está o tempo todo se organizando. Então, na verdade, nós não inventamos nada. Nós não criamos nada. Nós já nascemos do pai e da mãe, do avô, da avó, do tataravó, que nasceram nesse modelo e que ele vem sendo hegemonicamente forçando a nossa cultura, forçando o nosso modo de viver, forçando o nosso modo de ser, nessa concepção. Ou seja, eu já nasci nessa esteira de modelo de produção e tenho que me encaixar dentro dele. Eu tenho que me encaixar. E eu tenho que procurar a minha independência financeira. E a escolha que eu fiz foi ser professor, médico, dentista, advogado. Enfim, a escolha, a tentativa, né? O que me restou, às vezes. Não é nem o que eu escolhi, não é nem o que eu gostaria de ser. Mas a minha opção na realidade está ali o perfil. E quando você coloca aqui o trabalho coletivo lá da escola que a Pamela estava exemplificando, a gente discutiu aqui sobre isso, se a estrutura governamental, entendendo agora no modelo capitalista, o governo é o patrão e o professor é o empregado, e o nosso patrão, seja ele Estado, União, município, ele, a partir de uma lógica produtivista, capitalista, também anda nessa mesma esteira. Ou seja,
Nós entramos na esteira e a esteira está rolando a uma determinada velocidade. Ou você caminha naquela velocidade ou você é jogado para fora da esteira. E se acelerar a esteira porque tem que apertar mais um ajuste fiscal aqui e ali, você tem que correr atrás da esteira. Né? Fazendo analogia do fogão com a fogueira. Aí que vocês quiserem. Altos momentos de reflexão. Brincando do fogão e da fogueira, a gente tá nessa fogueira para pular ela, né? Para romper com a fogueira. Mas a tentativa de romper com a fogueira é do trabalho coletivo. Né? É isso que você mesmo disse. O trabalho coletivo, o professor não se enxerga como sujeito transformador. Ele está na esteira e ele vai para a escola cumprir a carga horária, ensinar o quadrado dele dentro da sala de aula. Ele não consegue discutir conhecimento com o colega, ele não consegue fazer um trabalho interdisciplinar junto, embora esteja amarrado nas diretrizes da comissão que diz que o trabalho tinha que ser inter, multi, trans, e todos os conceitos de disciplinaridade. Ele não compreende isso. Ele não se formou nessa perspectiva, a formação dele é limitada. Ele não teve esse espaço de PIBID, ele teve que trabalhar e vir para cá. Ele trabalhava no call center, via fazer a faculdade e voltava. Ele trabalhava numa academia, via para cá, fazia aula e ia embora. Então a própria formação o limitou, não teve oportunidade. E aí ele vai para a escola reproduzir o modelo da esteira produtiva. E aí o que você disse é ciclo. Ciclo entende-se por período. O que é um ciclo? É um período de transição. Ele começa e finaliza. Se ele é um período de tempo, e nesse tempo a gente imagina e considera que tem um crescimento e desenvolvimento biológico, e um crescimento e desenvolvimento intelectual, a gente tem que ir lá nos autores mesmo. Nos autores que falam do crescimento e desenvolvimento maturacional, biológico, de desenvolvimento intelectual, e aí a gente se apoia nos autores que você cita, né? Malon, Vygotsky, Leontiev e outros, para que o professor consiga organizar minimamente o seu conteúdo dentro desses. E aí o professor que estava acostumado a um modelo esse seriado, né, que você falou, olha, é o meu quadrado, aliás, o meu plano de ensino já está pronto. Primeiro bimestre esse, o segundo bimestre esse, o terceiro esse, quarta avaliação. Aprendeu, aprendeu, não aprendeu, tchau. E aí ele não considera isso que você disse. O desenvolvimento intelectual do aluno, ele é mensurável por uma prova de conhecimento? Qual é o instrumento que avalia conhecimento? Como é que eu monto uma pergunta? Como é que eu organizo e sistematizo o extrato que eu quero apertar do botão e tirar do aluno aquilo que ele, espremer do aluno aquilo que ele entendeu? E nesse extrato eu também estou me avaliando. Ou seja, será que o professor não faz a autoavaliação de si mesmo, de como que ele estruturou o conhecimento, como que ele organizou os conteúdos, quais equipamentos ou instrumentos que ele utilizou para o ensino? Tem professor que vai para a sala de aula falando de geografia, que nunca levou um mapa, nunca levou um globo, nunca levou um menino para fora da sala de aula ver um terreno, um aclive, um declive, um barranco, um corte, uma árvore. E ele quer que o aluno abstraia a partir da sua figurinha, da sua imagem, do seu caderno, ou nem figura tem, ele vai trabalhar em textos, para o aluno ter uma abstração concreta do que está escrito ali subliminarmente, como você disse. O que aquele parágrafo diz? Se ele foi mal alfabetizado lá, ele nem compreende o que significam as palavras da geografia, o que significam as palavras da história, o significado abstrato do teórico concreto. Então, veja, nós temos um problema de conteúdo, de estratégia, de avaliação, de instrumentalização, de equipamento, de financiamento, de formação, e eu poderia ficar citando aqui uns 20 problemas estruturais. Do próprio professor se entender como um intelectual orgânico, lá na escola, tentando transformar a cabeça do aluno para compreender o mundo e a realidade. Por isso que eu disse na última vez aqui que eu fiquei muito chateado, muito irritado, muito decepcionado, com uma professora que se formou lá na turma do magistério, do segundo grau que eu fiz, e ela disse, não, eu fico 1 hora na sala de aula, enquanto os alunos estão desorganizados, gritando, eu fico fazendo até os alunos acalmaram. Eu disse, mas por que você faz isso? É porque eu estou cansada já, assim, porque estou fim de carreira, vou me aposentar ano que vem. E os alunos são tudo filho de
cortador de mato, cabocador de buraco, gente que trabalha na roça, não vai ser ninguém na vida. Eu fiquei muito chateado, decepcionado com a mentalidade de uma professora dessa, dizer, puta, ali podia ter um deputado, um senador, um político, ali pode ter um menino que é um empresário, pode ser uma pessoa que você contribua significativamente para ser alguém na vida, intelectualmente, né? Desenvolvimento profissional no campo intelectual. Então, esses entraves que não são bem desenvolvidos dentro do ciclo, né, da organização, da avaliação dos conteúdos e da distribuição da complexidade, do conteúdo. Então, da educação física em si, que é dito nos autores aqui, que eles ensinam sempre a mesma coisa, sempre os mesmos conteúdos, sempre da mesma forma, da primeira série inicial ao segundo grau, eles ficam ensinando sempre voleibol, do mesmo jeito, da mesma forma, o mesmo saque, a mesma manchete, o mesmo toque. Qual que seria a saída, ou qual que é a possibilidade que você aponta nos seus estudos, na sua avaliação, para que haja uma transformação didática pedagógica do esporte, da ginástica, dos conteúdos da educação física, que o professor consiga transcender o modus operandi, o modus vivendi dentro da escola, e que ele consiga conceber essa organização didática e que ele se conheça ou se reconheça como um sujeito, como a Pamela disse, que dentro do trabalho coletivo, na hora de fazer o planejamento pedagógico, ele está presente lá na hora de fazer o planejamento para se sentir sujeito pertencente, pertencedor, ou sujeito comprometido com o planejamento da escola, porque aí também assim, eu acho que ele vai agarrar na alça do caixão, porque ele ajudou a construir o caixão, né? Ele não vai deixar o caixão afundar sozinho. Ele também fez o caixão, então ele vai se sentir um pouco corresponsável, dizendo, não, ó, essa parte aí foi eu que escrevi, então eu vou lutar por ela na escola, eu pertenço a ela. Então, e aí ele se compromete como todos, senão ele fica um trabalhador alienado, né? Fala, isso aí não me pertence, não foi eu que escrevi, não foi eu que fiz, eu vou lá cumprir a minha tarefa e vou-me embora, não tem nada a ver com isso, as crianças são assim mesmo, essa bagunça desse jeito, essa educação não vai dar, isso aí é assim, ele não se sente pertencente nem transformador de nada. Como é que você vê na sua vivência já pessoal, profissional e organizacional lá dos meninos, seu jogador lá do campo lá. Como é que você faz isso lá? Explica pra lá. Desculpa aí, estou chegando aqui. Não, tudo bem. É porque eu acho que até o Jean sabia comentar, eu entendi nesse sentido, né? Que a questão da organização do conteúdo, né? A organização do conhecimento. E aí, gente, é pensar também assim, essa lógica do capital, ou seja, a gente consegue formular um documento e ao longo da história a gente vai perceber uma série de documentos, né, que até então são progressistas, né, pensam a vossa educação, mas ao mesmo tempo eles jogam uma série de problemáticas para falar, olha, vocês têm, eu já dei a possibilidade, né, mas aí eles levam a precarização do trabalho, intensifica o trabalho do professor para falar para o professor, você não fez porque você não quis, né, então a gente fica, é preciso ter um pouco dessa leitura de realidade para a gente entender esse processo, né? Que não é todo dia que você vai acordar, você vai falar, é um processo contínuo, é todo dia, né, você acordar e pensar como que eu vou me organizar. Hoje eu não consegui, mas eu preciso amanhã continuar esse processo. E eu penso que a educação física, ela tem uma dificuldade, um processo também muito longo a construir, pela própria trajetória histórica dela, né? Que quando ela se faz presente na escola, ela sempre está sustentada por outras instituições, que não a instituição da educação no seu sentido crítico, que eu coloquei no início da discussão, né? Sempre é a questão do militarismo, ou da instituição médica, ou da instituição do esporte, né? Do esporte como instituição, e não somente enquanto conhecimento, que vai orientar a lógica da educação física dentro da escola. Então, eu penso que isso perpassa, e é muito complexo, isso não é fácil,
por esse processo de formação, né? Ou seja, quem que nós somos agora? Somos pessoas em formação, né, que serão os professores. E aí, como que a gente vai construir essa consciência? Como que a gente vai se apropriar desse conhecimento e socializar na escola? Como que a gente vai buscar romper isso? E eu acho que perpassa um pouco por conta de todos esses aspectos, né? Ou seja, quando eu pego o conhecimento, eu falo, olha, eu preciso trazer isso de forma um pouco mais avançada. Mas avançada até que ponto? Eu preciso que ele seja avançado, mas no nível de compreensão do meu aluno. Né? Porque eu também não posso jogar isso, né, de forma sem... Porque se eu sou mediador, né, e aí pensando, se eu sou mediador, eu preciso passar isso de forma que ele vai conseguir se apropriar desse conhecimento mais elaborado. Então, eu preciso conseguir que ele se aproprie desse conhecimento, né? Então, eu, enquanto professor, que vai mediar esse conhecimento através da linguagem. Então, essa organização didática, ela perpassa por todos esses processos que eu falei do ciclo, né? De pensar o planejamento, ou seja, qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é esse. Então, como que eu vou organizar esses conhecimentos aqui, que são fundamentais dentro dessa temática, desse recorte que eu fiz, para que eles compreendam e cheguem a esse objetivo que é mais amplo. Né? Mas dentro dele eu tenho vários objetivos específicos, né, que vão se delineando também. À medida que eles vão se cumprindo, eu vou passando para os demais. E nem todos vão compreender da mesma forma, né? Às vezes você chega para um aluno, ele compreendeu, mas você dá continuidade e lá na frente ele compreende. Então isso é muito dinâmico também. E essa dinamicidade, ela, às vezes, ela traz um certo desconforto para a gente muito grande. E os conhecimentos da educação física, eles estão muito já padronizados, né? Ou seja, você chega na aula, é aula teórica e prática. Daí eu passo por isso, e dessa questão que você falou aí, você e seus alunos, eu estou dando aula de jogos e brincadeiras, e a organização do meu horário de aula é pensado dessa forma. Durante a semana, a SUS vai dar aula teórica, então a gente separa a turma. Põe a turma do primeiro período no horário, a turma do terceiro período no bacharelado em outro horário. Mas sábado é aula prática mesmo, então eu junto as duas turmas. Então eu passo por uma dificuldade muito grande, porque a minha aula de jogos e brincadeiras, um dia da semana, ele é o bacharelado do terceiro período e licenciatura do primeiro período, juntos, porque subentende-se na organização, quando for pensar esse horário, que a minha aula da semana seria teórica e a aula do final de semana seria prática. E aí eu não consigo, e aí eu tenho que lidar com isso, né? Eu tenho que pensar formas de como que eu vou lidar com esse conhecimento, pensando nas especificidades do curso de licenciatura e bacharelado, para tratar naquele dia de sábado o conhecimento que para mim está articulado, teórico e prático, né? Para que eu consiga alcançar meu objetivo. E lidar, por exemplo, com os conflitos de sala de aula, entre os alunos da licenciatura que não gostam do bacharelado. Entre o aluno do terceiro período que está numa aula com calor e ele não aceita isso. Né? Então, além desses problemas, a gente tem que lidar com os conflitos. E aí, como que organiza isso? Não é fácil, eu não tenho para falar assim, né? Mas é um processo contínuo. E aí, quando eu penso no trabalho coletivo, é porque eu comento com todo mundo do PIBID. Eu sinto falta de ter alguém para conversar sobre o que eu estou fazendo. Né? Eu estou lá em outra cidade, trabalhando, tentando levar uma proposta e pensando, nossa, alguém que compartilha disso poderia estar aqui comigo para eu conversar sobre, né? Agora tem a Pâmela lá, eu falei, Pâmela, já era. Vai terminar, assim que acabar a greve, ela tem que ser nomeada lá no processo para parar em cima da mesa de algum técnico. Travou lá.